E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a essa série de vídeos gravados para o curso de Teoria da Computação da UFCG. Hoje nós vamos falar sobre autômatos de pilha. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Bom, mas afinal, o que é um autômato de pilha? Não é um autômato que é movido a pilha como a pilha que eu mostrei anteriormente. A pilha a qual a gente se refere no autômato de pilha é a estrutura de dados. Então, em teoria dos autômatos, um autômato de pilha nada mais é do que um autômato finito que tem uma memória auxiliar, certo? E essa memória é uma estrutura de dados do tipo pilha, certo? No que é que o autômato de pilha se difere dos autômatos finitos que a gente já conhece até agora? A primeira coisa é que os autômatos de pilha podem usar a informação que está no topo da pilha para decidir qual transição vai ser efetuada. Então, em vez dele simplesmente ver o que é que tem na entrada e tomar a decisão, ele vê o que tem na entrada e o que tem no topo da pilha, certo? Para tomar a decisão para onde vai. Além disso, eles podem manipular a pilha ao efetuar uma transição, ou seja, eles podem adicionar um novo símbolo, um novo elemento, um símbolo na pilha, ou podem remover alguma coisa do topo da pilha, certo? Os autômatos de pilha escolhem uma transição analisando, primeiro, o símbolo atual da cadeia da entrada, o estado atual e o topo da pilha. Então, dependendo dessas três coisas, ele vê para qual estado ele vai. Como funciona um autômato de pilha? Assim como um autômato finito, um autômato de pilha tem uma unidade de controle, certo? Tem uma entrada e agora ele tem uma coisa adicional que a gente diz que é a pilha, ou seja, a pilha é exatamente feito a estrutura de dados pilha, certo? Como é a unidade de controle? Eu tenho estado e transição. Entre um estado e outro, transições entre os estados, né? A cada transição, o que é que eu vou fazer? O que é que o meu autômato vai fazer? Ele vai ler um símbolo da entrada e vai desempilhar ou desempilhar algum símbolo na pilha e vai para um estado resultante, tá bom? Simples assim, sem muito moído, tá bom? Essencialmente é isso. Vamos ver um exemplo prático. Então imagine que nós queremos fazer um autômato que reconhece a linguagem 0n, 1n, ou seja, a linguagem das palavras compostas por n zeros seguidas de n uns. Essa linguagem é uma linguagem livre do contexto, que pode ser gerada por uma gramática livre do contexto. Isso quer dizer que autômatos de pilha e gramáticas livres do contexto têm alguma relação? Sim, eles têm alguma relação. Autômato de pilha reconhece exatamente o mesmo universo de linguagem, a mesma classe de linguagens que as gramáticas livres do contexto geram. E que classe é essa? A classe das linguagens livres do contexto. Ou seja, todo autômato de pilha reconhece uma linguagem livre do contexto. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, eu tenho a entrada 000111, certo? Inicialmente, a minha pilha está vazia. Então, o que é que eu vou fazer? Para marcar a base da pilha, eu escrevo na pilha, sem ler nada da entrada, eu escrevo na pilha o símbolo cifrão, certo? Só para eu saber quando a pilha está na base. Podia ser qualquer outro símbolo, mas eu escolhi usar o cifrão. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler um 0, certo? E toda vez que eu ler um 0, eu vou empilhar um X. Eu vou colocar um X no topo da pilha. Por quê? Porque eu quero contar a quantidade de zeros. Então, eu vou ler o primeiro 0, empilhei o X. Note que agora eu só tenho 2 zeros aqui e eu tenho 3 uns. Depois eu vou ler outro 0 e empilhar mais um X. Eu já li 2 zeros e, portanto, empilhei 2x. Novamente, eu vou ler um 0 e empilhar um x. Nesse momento, eu não tenho mais zeros para ler, certo? E eu já li todos os zeros, e para cada zero, eu empilhei um x. Observe que eu empilhei um x, mas poderia ter empilhado qualquer outro símbolo para contar os zeros. Poderia ter empilhado traço, poderia ter empilhado um R, poderia ter empilhado
um abre colchete, e poderia ter empilhado o próprio zero. Isso é uma decisão de quem está fazendo o projeto do autômato, tá? Bom, eu empilhei todos os zeros. Então, eu tenho na minha pilha, esses 3x representam um contador que dá igual a 3. O que é que eu quero fazer agora para saber se eu tenho a mesma quantidade de uns ou não? Eu começo a ler os uns e toda vez que eu leio um, eu desempilho um x. Então, li o primeiro 1, desempilhei. Note que eu agora tenho 2 e tenho 2. Li o segundo 1, desempilhei. Li o terceiro 1, desempilhei. Nesse momento, minha entrada está vazia, certo? E a pilha contém o que nela? Contém o cifrão que eu coloquei anteriormente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu empilhei uma quantidade n de zeros e depois desempilhei uma quantidade n de uns. Ou seja, minha palavra pertence à linguagem 0n, 1n. Se ela não pertencesse, o que é que eu teria? Se eu tivesse mais uns, possivelmente eu teria chegado no final com o dólar, com o cifrão no topo da pilha e com uns, e ainda com uns na entrada. Se eu tivesse mais zeros, eu teria chegado no final sem nada na entrada e ainda com x no topo da pilha. Tá? E nesse caso, as palavras não pertenceriam à linguagem em questão. Tá, mas como é que eu faço o diagrama de estados desse autômato? O funcionamento é fácil, não tem muito mistério, mas ele também tem uma representação gráfica adequada e esse autômato também tem uma definição formal bem definida. Então, no diagrama de estados de um autômato de pilha, eu tenho os elementos que vocês já conhecem, que são comuns. Eu tenho estados, que são representados aqui pelos círculos, certo? Estados de aceitação são representados pelos círculos duplos. O estado inicial é pela seta sem origem, certo? Eu tenho transições entre os estados e essas transições têm rótulos, como você pode aqui, tá? O que é que cada rótulo desse significa? Eu tenho sempre um símbolo, vou chamar S0, depois eu tenho o símbolo 1, certo? E um símbolo 3. Quer dizer que o autômato vem vamos chamar aqui de Q0 e aqui de Q1. Essa transição representa que o autômato vem de Q0 para Q1, lendo S0 da entrada, desempilhando S1 e empilhando S3, o símbolo 3. Ah, tá complicado? Não, vamos ver na prática. Então, o autômato que está em tela, vou apagar aqui, tá? O autômato que está em tela é o autômato que reconhece a linguagem 0n, 1n. 0n, 1n, tá bom? O que é que esse autômato faz? No estado inicial, ele, sem ler nada da entrada, ou seja, ele vai executar uma transição epsilon, e sem escrever nada, sem desempilhar nada da pilha, sem desempilhar nada, ele vai escrever um cifrão e vem para o estado Q1. Ou seja, ele estava no estado inicial, ele não leu nada, não desempilhou nada, e escreveu e empilhou o cifrão. A partir daí, o que é que esse autômato faz? Ele simplesmente, aqui com essa transição aqui, tá? Ele vai ler zeros, ele lê 0, não desempilha nada e empilha x, tá bom? Ou seja, toda vez que ele encontrar um 0, ele empilha um x. Ele não tira nada e empilha um x. Em algum momento, o autômato vai achar o símbolo 1. Enquanto ele não achar o 1, ele vai empilhando, empilhando. Quando ele achar o primeiro 1, certo? Ele remove o x, ele desempilha o x, né? Não é remove, é desempilha. E empilha o quê? Não empilha nada. Ou seja, ele simplesmente retira. Ele achou o primeiro 1, retirou, certo? Ah, mas eu estava em Q1 e eu cheguei no final e não tinha mais nenhum símbolo. Eu terminei de ler os zeros e não achei nenhum 1. O que é que acontece? Bom,
você não achou nada e ainda tinha um X no topo da pilha, né? Bom, esse estado vai terminar, esse autômato vai terminar a execução dele aí, tá? Como ele terminou a entrada, terminou a execução, ele está em Q1. Q1 não é estado de aceitação. Mas vamos supor que deu certo. Ele achou um, desempilhou o X e não empilhou nada. Ele vai ter um ciclo aqui agora, tá? Para ler uns na entrada, desempilhar X e não empilhar nada. Se eu tiver a mesma quantidade de uns, de zeros e de uns, certo? Quando eu desempilhar o último X, quando eu ler o último 1, eu vou desempilhar o último X. E o que é que eu vou ter na entrada? Vou ter o símbolo vazio, porque eu já terminei. E o que eu tenho no topo da pilha? Eu tenho o cifrão. Então, lendo nada da entrada, desempilhando o cifrão, e sem escrever nada, eu venho para Q3, que é um estado de aceitação. Ah, mas se tiver em Q2 e tiver um 0, se tiver em Q2 e tiver um 0, esse autômato é um autômato não determinístico. Então, eu posso simplesmente assumir que eu tenho um estado aqui, que ele vai fazer isso. Certo? Lendo 0, eu nem preciso empilhar nada, nem desempilhar, nem empilhar nada, e continua aqui. Não precisa estar colocado, mas é isso que acontece, porque o autômato é não determinístico. Tá bom? Esse autômato reconhece a linguagem 0N, 1N. Formalmente, o que é um autômato de pilha? Um autômato de pilha é uma sextupla. Opa, um autômato finito é uma quíntupla, né? Um autômato de pilha é uma sextupla. Ele tem uma coisa a mais. O que é que ele tem? Ele tem o alfabeto da entrada. Então, um autômato de pilha é uma sextupla que contém um conjunto finito de estados. Tem o alfabeto da entrada, certo? Sigma é o alfabeto da entrada. Eu tenho gama, que representa o alfabeto da pilha. Eu tenho uma função de transição. E essa função de transição recebe o quê? Recebe um estado, um símbolo da entrada e um símbolo do alfabeto da pilha, incluindo o símbolo vazio, certo? Ou seja, é o estado que ele está, o símbolo que ele vai ler e o símbolo que ele vai desempilhar. E vai para um conjunto potência de estado cartesiano gama, certo? Ou seja, eu vou para um estado e vou escrever alguma coisa no topo da pilha. Como o autômato é não determinístico, eu estou tratando com um conjunto potência e não com um único estado. Assim como acontece em autômato finito não determinístico. Eu tenho também um estado inicial e tenho um conjunto de estados de aceitação, ou estados finais. Tá? Ou seja, a definição formal não é muito nova para vocês. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um autômato que reconhece a linguagem W, cerquilha, WR. O que é W? W é qualquer palavra sobre o alfabeto AB, certo? AB. W é qualquer palavra em AB, estrela. Cerquilha é o que vocês chamam de hashtag atualmente, mas eu sou velho demais para chamar hashtag, não me acostumei ainda. E WR é exatamente o reverso de W, ou seja, é W de trás para frente. Se W for AB, WR é BA, certo? Como é que eu faria um autômato que reconhecesse essa linguagem? Então, inicialmente, minha pilha está vazia. O que é que eu faço? Eu vou empilhar alguma coisa. Então, lendo nada da entrada e desempilhando nada, eu vou colocar o meu marcador, tá bom? E agora, o que é que eu tenho que fazer? A minha estratégia antes era contar. Eu só precisava contar a quantidade de zeros e de uns, certo? Eu agora não me basta contar. Eu vou ter que comparar os símbolos, né? Então, veja bem. Digamos que a minha palavra é A, B, B, A, cerquilha, A, B, B, A. Tá bom? Quando eu for empilhando, eu vou empilhar A,
depois eu vou empilhar B, depois eu vou empilhar outro B, depois eu vou empilhar um A. Aí eu vou ler o cerquilha, e depois que eu ler o cerquilha, eu começo a desempilhar, né? Então, esse primeiro A, ele vai ter que casar com esse. Esse B tem que casar, esse B tem que casar com esse, e esse A tem que casar com o último A. Se isso não acontecer, a palavra não vai ser aceita, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou chamar de Q0, aqui de Q1. O que é que eu vou fazer em Q1? Eu simplesmente vou empilhar tudo que eu ler, certo? Então, lendo A, eu não desempilho nada, e eu empilho o quê? Empilho o próprio A. E lendo B, não desempilho nada, empilho o próprio B. E eu vou fazer isso até quando? Eu vou fazer isso até eu achar... Opa, tá muito feio. Eu vou fazer isso até eu achar o cerquilha. Então, quando eu achar o cerquilha, eu não desempilho nada, mas eu também não preciso empilhar nada. E agora? Agora eu vou fazer exatamente o contrário. Eu empilhei tudo, está na ordem reversa, eu começo a desempilhar. Certo? Então, se eu ler um A, eu espero desempilhar o quê? Esse A tem que casar com esse, né? Então, eu espero desempilhar um A. E eu vou colocar o que no lugar? Nada. Se eu ler um B, certo? Eu espero desempilhar um B também. E não coloco nada. Ah, mas se eu ler um A e desempilhar um B, o que é que acontece? Isso significa que as palavras não são uma o reverso da outra, tá? Se não são o reverso da outra, como o autômato é não determinístico, você simplesmente assume que ele vai para um estado lixo e ignora. Você não precisa deixar explícito. Depois que eu terminar de desempilhar tudo, o que é que eu espero? Eu espero ter aqui no final, certo? Eu espero não ter nada na minha entrada, desempilhar o meu dólar, o meu cifrão e não empilhar nada. E vir para um estado de aceitação. Tá? Está certo? Bom, de acordo com a figurinha que está aqui, eu vou deixar aí para vocês conferirem depois. Mas são iguais, certo? Deixa eu apagar aqui. Pelo menos o suficiente para dar para ver a imagem. Pronto. São iguais. Perfeito? Então, é desse jeito que a gente constrói um autômato de pilha. Para concluir, vou deixar o seguinte exercício para vocês. Faça um autômato de pilha que reconheça a linguagem L, em que L é a linguagem das palavras W seguido pelo reverso de W, em que W é qualquer palavra sobre o alfabeto AB. Por exemplo, A, B, B, seguido de B, BA, é uma palavra que pertence a L. A, seguido de A, também. Mas AB, seguido de AB, não é uma palavra que pertence a L. Observe que a diferença dessa linguagem para a linguagem do exercício anterior é simplesmente que ela não tem o sustenido separando o W do WR, certo? Para fazer essa linguagem, você vai usar como base o autômato da linguagem anterior, mas você precisa descobrir como como deixar de empilhar símbolos e passar a desempilhá-los. E para fazer isso, você vai usar o quê? Você vai usar o não determinismo. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e curtido bastante.